Olá, leitores da Bíblia, bem-vindos ao dia 314. Eu sou a Tati Camargo do Mulheres com Fé e juntos estamos lendo a Bíblia por completo com apenas 15 minutos por dia e alguns minutos adicionais para o mini estudo bíblico. Hoje eu vou ler para vocês Lucas capítulo 22 e João capítulo 13. Nós estamos quase terminando todos os evangelhos e em breve entraremos no livro de Atos. É muito bom ter você aqui comigo, nesta leitura, com o foco de nós lermos a Bíblia por completo em 365 dias. Nós começamos este ano em janeiro 15, começamos a ler a Bíblia e provavelmente iremos terminar por volta de janeiro 15 também. Mas eu vou tentar adiantar o máximo que eu conseguir para nós terminarmos antes. Então, talvez alguns dias vocês terão 2 ou mais leituras e para que nós possamos começar o novo projeto de 2026, que é ler a Bíblia novamente. Agora, uma nova Bíblia que foi lançada do pastor Luiz Saião, da Igreja Batista das Nações Unidas, em São Paulo. Eu já estou com a minha nova Bíblia aqui. Você não precisa comprar, mas se você quiser comprar uma nova Bíblia para 2026, essa é uma ótima Bíblia de estudos, com vários comentários. Ele fez muitas pesquisas em todas as passagens que nós iremos ler. Então vai estar muito preciosa essa leitura. Eu tenho certeza que o Senhor vai nos abençoar muito. Nós vamos conhecer ainda mais o Senhor. E a vida com o Senhor é dessa forma. Nós temos que ler a Bíblia sempre. Faz parte da nossa vida, da nossa rotina, do nosso dia a dia, termos essa leitura como a base da nossa vida cristã. Então, eu espero por você e vamos continuar aqui com a nossa leitura do Novo Testamento, os Evangelhos, mas antes vamos fazer a nossa oração. Senhor Deus, muito obrigada, Pai, por mais um dia de vida na Tua presença. Obrigada por a Tua fidelidade, a Tua bondade, a Tua gentileza nas nossas vidas. Obrigada por ser o nosso Pai, por dar-nos esta oportunidade de lermos a Tua Palavra, de Te conhecermos melhor, de sabermos as Suas motivações, aquilo que o Senhor gosta, aquilo que o Senhor não gosta, e também, Senhor Deus, nos mostrando, Senhor, as profecias sendo cumpridas através de Jesus. Em nome dele eu oro para que Teu Espírito Santo continue revelando a Tua Palavra para nós, dando para todos nós a sabedoria, entendimento e compreensão, e que hoje seja um dia muito especial nas nossas vidas ao lermos a Tua Palavra, Senhor. Abençoe cada pessoa que está aqui ouvindo este áudio, trabalhe em suas vidas, remova as distrações, as preocupações, Pai. Transforme, substitua as mentiras de Satanás pelas verdades da Tua Palavra e que o Senhor nos mostre, Pai, a Tua vontade para este dia. Em nome de Jesus. Amém. Lucas capítulo 22, a conspiração. Estava se aproximando a festa dos pães sem fermento, chamada Páscoa, e o chefe dos sacerdotes e os mestres da lei estavam procurando um meio de matar Jesus, mas tinham medo do povo. Então Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, um dos 12. Judas dirigiu-se ao chefe dos sacerdotes e aos oficiais da guarda do templo e tratou com eles como lhes poderia entregar Jesus. A proposta muitos alegrou e lhe prometeram dinheiro. Ele consentiu e ficou esperando uma oportunidade para entregar Jesus quando a multidão não estivesse presente. A ceia do Senhor. Finalmente chegou o dia dos pães sem fermento, no qual devia ser sacrificado o cordeiro pascal. Jesus enviou Pedro e João dizendo: vão preparar a refeição da Páscoa. Onde queres que a preparemos? Perguntaram eles. Ele respondeu: ao entrarem na cidade, vocês encontrarão um homem carregando um pote de água. Sigam-no até a casa em que ele entrar e digam ao dono da casa: o mestre pergunta: onde é o salão de hóspedes no qual poderei comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele lhes mostrará uma ampla sala no andar superior, toda mobiliada.
façam ali os preparativos. Eles saíram e encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito. Então prepararam a Páscoa. Quando chegou a hora, Jesus e seus apóstolos reclinaram-se à mesa e lhes disse: Desejei ansiosamente comer essa Páscoa com vocês antes de sofrer. Pois eu lhes digo, não comerei dela novamente até que se cumpra no reino de Deus. Recebendo um cálice, ele deu graças e disse: Tomem isso e partilhem uns com os outros, pois eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo: Isto é o meu corpo dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Mas eis que a mão daquele que vai me trair está com a minha sobre a mesa. O Filho do Homem vai como foi determinado, mas ai daquele que o trair. Eles começaram a perguntar entre si qual deles iria fazer aquilo. Surgiu também uma discussão entre eles acerca de qual deles era considerado o maior. Jesus lhes disse: O Rei das Nações dominam sobre elas, e os que exercem autoridade sobre elas são chamados benfeitores. Mas vocês não serão assim. Ao contrário, o maior entre vocês será como o mais jovem, e aquele que governa como o que serve. Pois quem é o maior, o que está à mesa ou o que serve? Não é o que está à mesa, mas eu estou entre vocês como quem serve. Vocês são os que têm permanecido ao meu lado durante as minhas provações. E eu lhes designo um reino, assim como meu Pai o designou a mim, para que vocês possam comer e beber à minha mesa, no meu reino, e sentar-se em tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Simão, Simão, Satanás pediu a vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Mas ele respondeu: Estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Respondeu Jesus: Eu lhe digo, Pedro, que antes que o galo cante hoje, 3 vezes você negará que me conhece. Então Jesus lhes perguntou: Quando eu os enviei sem bolsa, saco de viagem ou sandálias, faltou-lhes alguma coisa? Nada, responderam eles. Ele lhes disse: Mas agora, se vocês têm bolsa, leva-na, e também o saco de viagens, e se não têm espada, vendam a sua capa e comprem uma. Está escrito: E ele foi contado com os transgressores, e eu lhes digo que isso precisa cumprir-se em mim. Sim, o que está escrito a meu respeito está para cumprir. Os discípulos disseram: Vê, Senhor, aqui estão 2 espadas. É o suficiente, respondeu ele. Jesus ora no Monte das Oliveiras. Como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e os seus discípulos o seguiram. Chegando ao lugar, ele lhes disse: Orem para que vocês não caiam em tentação. Ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhes então um anjo do céu que o fortalecia. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Quando se levantou da oração e voltou aos discípulos, encontrou-os dormindo, dominados pela tristeza. Por que estão dormindo? Perguntou-lhes. Levante-se e orem para que vocês não caiam em tentação. Jesus é preso. Enquanto ele ainda falava, apareceu uma multidão conduzida por Judas, um dos 12. Este se aproximou de Jesus para saudá-lo com um beijo, mas Jesus lhe perguntou: Judas, com um beijo você está atraindo o Filho do Homem? Ao verem o que ia acontecer, os que estavam com Jesus lhe disseram: Senhor, atacaremos com espadas? E um deles feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. Jesus, porém, respondeu: Basta! E tocando na orelha do homem, ele o curou. Então Jesus disse aos chefes dos sacerdotes, aos oficiais da guarda do templo e aos líderes religiosos que tinham vindo procurá-lo:
Estou eu chefiando alguma rebelião para que vocês tenham vindo com espadas e varas? Todos os dias eu estive com vocês no templo e vocês não levantaram a mão contra mim. Mas esta é a hora de vocês, quando as trevas reinam. Pedro nega Jesus. Então, prendendo-o, levaram-no para a casa do sumo sacerdote. Pedro o seguia à distância, mas quando acenderam um fogo no meio do pátio e se sentaram ao redor dele, Pedro sentou-se com eles. Uma criada o viu sentado ali à luz do fogo. Olhou fixamente para ele e disse: Este homem estava com ele. Mas ele negou: Mulher, não o conheço. Pouco tempo depois, um homem o viu e disse: Você também é um deles. Homem, não sou, respondeu Pedro. Cerca de 1 hora mais tarde, outro afirmou: Certamente este homem estava com ele, pois ele é galileu. Pedro respondeu: Homem, não sei do que você está falando. Falava ele ainda quando o galo cantou. O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito: Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Saindo dali, chorou amargamente. Os soldados zombam de Jesus. Os homens que estavam detendo Jesus começaram a zombar dele e a bater nele. Cobriam seus olhos e perguntavam: Profetize, quem foi que lhe bateu? E lhe dirigiam muitas outras palavras de insulto. Jesus, perante Pilatos e Herodes, ao amanhecer, reuniu-se no sinédrio, tanto os chefes como os sacerdotes, quanto os mestres da lei, e Jesus foi levado perante eles. Se você é o Cristo, diga-nos, disseram eles. Jesus respondeu: Se eu vos disser, não crereis em mim, e se eu vos perguntar, não me respondereis. Mas de agora em diante, o Filho do Homem estará sentado à direita do Deus Todo-Poderoso. Perguntaram-lhe todos: Então você é o Filho de Deus? Vós estáis dizendo que eu sou, respondeu ele. Eles disseram: Por que precisamos de mais testemunhas? Acabamos de ouvir dos próprios lábios dele. João capítulo 13. Jesus lava os pés dos discípulos. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-as com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus: Você não compreende agora o que estou lhe fazendo, mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro: Não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu: Se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro: Então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Respondeu Jesus: Quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Pois ele sabia quem iria traí-lo e, por isso, disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar os seus pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: Vocês entendem o que eu lhes fiz? Vocês me chamam de mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes o pé, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo, para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. Jesus prediz que será traído. Não estou me referindo a todos vocês, conheço os que escolhi. Mas isso acontece para que se cumpra a Escritura. Aquele que partilhava do meu pão voltou-se contra mim. Estou lhe dizendo antes que aconteça, a fim de que, quando acontecer, vocês creiam que eu sou. Eu lhes garanto, quem receber aquele que eu enviar,
estará me recebendo, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Depois de dizer isso, Jesus perturbou-se em espírito e declarou: Digo-lhes que certamente um de vocês me trairá. Seus discípulos olharam uns para os outros sem saber a quem ele se referia. Um deles, o discípulo a quem Jesus amava, estava reclinado ao lado dele. Simão Pedro fez sinais para esse discípulo, como a dizer: pergunte-lhe a quem ele está se referindo. Inclinando-se esse discípulo para Jesus, perguntou-lhe, Senhor, quem é? Respondeu Jesus: aquele a quem eu der este pedaço de pão molhado no prato. Então, molhando o pedaço do pão, deu-lhe a Judas Iscariotes, filho de Simão. Tão logo Judas comeu o pão, Satanás entrou nele. O que você está para fazer? Faça depressa, disse-lhe Jesus. Mas ninguém à mesa entendeu porque Jesus lhe disse isso. Visto que Judas era o encarregado do dinheiro, alguns pensaram que Jesus estava lhe dizendo que comprasse o necessário para a festa, ou que desse algo para os pobres. Assim que comeu o pão, Judas saiu, e era noite. Jesus prediz que Pedro o negará. Depois que Judas saiu, Jesus disse: agora o Filho do Homem é glorificado e Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, Deus também glorificará o Filho nele mesmo e o glorificará em breve. Meus filhinhos, vou estar com vocês apenas mais um pouco. Vocês procurarão por mim, e como eu disse aos judeus, agora lhes digo: para onde eu vou, vocês não podem ir. Um novo mandamento lhes dou: amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Simão Pedro lhe perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu: para onde vou, vocês não podem seguir-me agora, mas me seguirão mais tarde. Pedro perguntou: Senhor, por que eu não posso seguir-te agora? Darei a minha vida por ti. Então Jesus respondeu: você dará a vida por mim? Asseguro-lhe que, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Vamos para o nosso mini-estudo bíblico. Lucas 22 traz alguns detalhes da mesma narrativa que nós lemos nos capítulos anteriores, nos áudios anteriores, sobre o que aconteceu antes da crucificação. Nesse texto, nós somos confrontados com o peso da traição, da fraqueza humana dos discípulos e, ao mesmo tempo, a firmeza e o amor inabalável de Jesus. Aqui nos aproximamos dos momentos finais, antes da cruz. É impossível não sentir o coração apertado ao ver o Salvador caminhando consciente e voluntariamente para o sofrimento, enquanto os amigos vacilam e os seus inimigos tramam nas sombras. Bom, politicamente, a Judéia estava sob o domínio romano, o que explica a presença de soldados e autoridades romanas nas cenas. Religiosamente, o sinédrio, composto por anciãos, sacerdotes e escribas, exercia uma grande influência e estavam determinados a eliminar Jesus, visto como uma ameaça tanto espiritual quanto social. Esse capítulo se desenrola no contexto da Páscoa judaica, uma das festas mais importantes para o povo de Israel. Celebrava-se a libertação do Egito quando o sangue do cordeiro protegeu as famílias hebreias da morte. Lembram? Escritos lá em Êxodo capítulo 12. Não por acaso é exatamente nesse período que Jesus, o Cordeiro de Deus, caminha para ser sacrificado. Tudo se alinha no plano soberano de Deus, o Cordeiro Pascal e o Cordeiro de Deus se encontram no mesmo cenário, cumprindo o propósito redentor. Então nós vamos ver Judas tramando a traição. Os líderes judeus procuravam um meio de matar Jesus, mas temia a reação do povo. Então Satanás entra em Judas, um dos 12, e ele decide entregar Jesus. Então, a dureza do coração de Judas e o poder da tentação me impressiona muito. Eu acho que impressiona vocês também. A expressão que está nesse capítulo 22 de Lucas, que não estão nos outros evangelhos, Satanás entrou em Judas, não isenta o discípulo de culpa, mas revela o cenário espiritual por trás da traição. Então aqui é um alerta para a nossa própria vida. O diabo busca oportunidades em corações distraídos. E ninguém, nem mesmo um discípulo próximo de Jesus, está isento do perigo se não vigiar. E aí nós vamos ver a última ceia,
né, que está registrado nos versículos 7 ao 23, Jesus estava ciente de tudo o que ia acontecer, ele organiza a celebração da Páscoa com os discípulos. O modo como ele orienta os preparativos mostra sua soberania até sobre os detalhes. Depois nós vamos ver o Jesus ensinando sobre o verdadeiro poder. Mesmo diante do peso dos acontecimentos, os discípulos discutem sobre quem seria o maior. Jesus, com paciência, os corrige. E quando a gente analisa esse versículo, o maior entre vocês deverá ser como o mais jovem, e aquele que governa como o que serve, nós somos confrontados pela lógica invertida do reino de Deus. Grandeza não se mede por status, mas por serviço. Então, o rei Jesus, ele se colocou como servo e assim espera que os seus seguidores façam o mesmo. Ele também promete que, apesar das provações, os discípulos participarão do reino. A negação de Pedro é muito impactante. Nós vimos os versículos 31 ao 38 e dos 54 ao 62. Jesus adverte Pedro: Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. Essa cena nos mostra duas coisas importantes. Primeiro, Satanás deseja destruir os discípulos. Segundo, Jesus intercede por nós. O verbo peneirar indica uma prova violenta, mas Jesus assegura a vitória final da fé de Pedro. Pedro, confiante, afirma estar pronto para a prisão e para a morte. Poucas horas depois, o vemos negando Jesus 3 vezes, exatamente como o mestre havia predito. Depois nós vamos ver Getsemane revelando o coração de Jesus. Lá no Monte das Oliveiras, ele se afasta para orar. Sua angústia é tão profunda que o seu suor se transforma em gotas de sangue. Mesmo sendo filho de Deus, ele buscou forças em oração. Isso nos desafia. Se o próprio Jesus se prostrou diante do Pai em momentos difíceis, quanto mais eu preciso orar. Judas chega com uma multidão armada. Ele traz Jesus com um beijo, um gesto de amizade transformado em sinal de traição. Mesmo assim, Jesus mantém a dignidade e cura o servo ferido. Essa cena da cura do servo ferido também não estão registrados nos outros evangelhos, só aqui em Lucas. E isso nos mostra que o reino de Deus não se conquista com violência. Após ser preso, Jesus enfrenta zombarias, espancamentos e falsas acusações diante do Sinédrio. Mas ele não se esquiva. O Filho do Homem estará sentado à mão direita do poder de Deus. Em João capítulo 13, é um dos capítulos mais impactantes e emocionantes de todo o Evangelho. Jesus não fala mais às multidões, mas ele se volta exclusivamente aos seus discípulos. Nesse capítulo, o cenário é a última noite de Jesus com os discípulos antes da crucificação. Eles estão reunidos em Jerusalém em um cenáculo para celebrar a Páscoa. Essa é a noite da traição, da despedida e da revelação mais íntima do coração de Jesus. O ministério público de Jesus chega ao fim. Agora ele prepara seus discípulos para os acontecimentos que se aproximam. Bom, Jesus já sabia que estava prestes a ser traído, abandonado e crucificado, mas seu amor pelos discípulos não vacilou. Ele os amou até o fim, até o limite, até a última gota. Esse amor é tão imenso que palavras humanas são insuficientes para descrevê-lo. Nem mesmo se todos os mares fossem tinta e todas as nuvens fossem papel, seria possível explicar a profundidade do amor de Cristo. O que Jesus sabia, o que ele fez, mostra sua humildade singular. Ele sabia que a sua hora havia chegado, que o Pai lhe havia confiado todas as coisas e que retornaria ao céu. Mesmo assim, cingiu-se com uma toalha e lavou os pés dos discípulos, um serviço reservado aos escravos. Aqui nós vemos o contraste entre o orgulho humano e a humildade de Cristo. Os discípulos, preocupados com status, não se mexeram. Jesus, o Senhor do Universo, tomou a bacia e a toalha. Pedro, perplexo, recusou-se a permitir que Jesus o lavasse, mas o Senhor respondeu com firmeza: Se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Esse lavar representa a purificação espiritual, o perdão dos pecados. Pedro, em sua impulsividade, então pede um banho completo, mas Jesus explica: quem já foi limpo pela salvação
precisa apenas de constante purificação, simbolizada pela lavagem dos pés. Aqui nós aprendemos que a vida cristã exige 2 movimentos: salvação e santificação diária. Fomos lavados dos nossos pecados no momento da fé, mas ao caminhar neste mundo, nos contaminamos e precisamos do perdão e da renovação constante. Jesus, após lavar os pés dos discípulos, ensina a lição prática. Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. No reino de Deus, a grandeza se mede pelo serviço. Eu não posso seguir Jesus de verdade se eu não estiver disposto a me humilhar e servir, mesmo nas pequenas coisas. A partir do versículo 18, o texto muda de tom. Jesus revela que entre os discípulos há um traidor, Judas Iscariotes, escolhido para andar com Cristo, pregar, expulsar demônios e ver milagres, permitiu que Satanás dominasse seu coração. Aqui aprendemos que o perigo de brincar com o pecado e resistir à graça. O diabo primeiro sugere e depois ele domina. Assim aconteceu com Judas. Primeiro o diabo pôs no coração a ideia da traição. Depois Satanás entrou nele. Judas saiu do cenáculo e o texto diz que era noite. Era noite física, mas mais do que isso, era noite na alma de Judas. Ele escolheu as trevas e caminhou para a destruição. Com Judas fora da sala, Jesus revela verdades ainda mais profundas. Ele diz: agora o Filho do Homem é glorificado e Deus é glorificado nele. A crucificação, vista humanamente como derrota e vergonha, é na perspectiva divina o ápice da glória. Na cruz, o amor, a justiça e a fidelidade de Deus se manifestam plenamente. Eu sempre fico impressionado com esse contraste. A cruz, um instrumento de tortura, se torna o trono da glória de Cristo. Em seguida, Jesus dá um novo mandamento: amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. O amor mútuo entre os discípulos é a maior evidência de que pertencemos a Cristo. E precisamos refletir sobre isso. Nosso modo de tratar outros cristãos revela esse amor, ou como muitos, conheço as doutrinas, mas falho no amor prático. Por fim, vemos o episódio entre Pedro e Jesus. Pedro, impetuoso, promete: darei a minha vida por ti. Mas Jesus, com realismo, responde: você dará a vida por mim? Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Aqui nós podemos ver a fraqueza humana. Muitas vezes, como Pedro, achamos que somos fortes, mas subestimamos a nossa fragilidade. Pedro não conhecia o próprio coração. Ele queria ser fiel, mas confiava demais em si mesmo. Pedro negou Jesus por fraqueza, não por maldade, enquanto Judas traiu por perversidade premeditada. Essa diferença nos ensina sobre a graça de Deus. Mesmo caindo, Pedro se arrependeu e foi restaurado. Judas, endurecido, caminhou para o suicídio. João 13 nos ensina tantas coisas para a nossa vida. Nós aprendemos que seguir a Cristo é mais do que palavras, é serviço humilde. Jesus, o Rei dos Reis, lavou pés. E eu? Tenho disposição para servir mesmo nas pequenas coisas? Aprenda também que o amor não é opcional, ele é um sinal visível de que eu sou discípulo de Jesus. Amor na prática, no perdão, na paciência, no cuidado com o próximo. O texto também me alerta que quanto ao perigo de resistir à graça, como Judas, e quanto à minha própria fraqueza, como Pedro, preciso depender de Cristo todos os dias. Além disso, me consola saber que Jesus conhece o meu coração, sabe das minhas quedas, mas se eu me arrepender, Ele me restaura, assim como fez com Pedro. Por fim, vejo que a cruz, que parecia o fim, é na verdade o início da glorificação de Cristo. Assim também minhas lutas e sofrimentos podem ser usados para a sua própria glória. Amém? Que Deus abençoe você grandemente nessa leitura e eu te encontro no próximo áudio. Tchau, tchau.